Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Amados, a maior demonstração de amor que Deus tem para com o homem é o sacrifício de Cristo. A pessoa de Cristo, ele entregou-se por amor e obediência, amor para com o homem e obediência para com Deus. O amor que ele tem para com toda a humanidade fez com que ele fizesse todo esse sacrifício, saísse da sua glória e veio em figura humana e entregou-se. Passou por todo sofrimento, dores, perseguições, maltratos, distratos, mas em todos esse processo ele se manteve firme. Por amor, como eu falei, por obediência a Deus. Deus fez uma promessa lá em Isaías, dizendo que uma mulher dará um filho e o nome dele será Emanuel. E este filho, o filho de Maria, que é Jesus, ele, por obediência e amor, entregou-se por nós. Amados, quando a gente pensa no sacrifício de Cristo, quando a gente pensa no amor dele para conosco, a gente não consegue encontrar outro meio de viver senão entendendo que precisamos viver alinhado com Deus. Viver alinhado com Deus é viver segundo sua vontade. Viver segundo a vontade de Deus não é fácil, mas também não é impossível. É simplesmente quando você entende que você é imagem de Deus, que você é semelhança, que você precisa viver aquilo que Deus te chamou. Deus nos chamou para sermos filhos, não escravos. Vou repetir. O chamado de Deus para com toda a humanidade é filho. O sacrifício de Cristo foi porque ele entendeu que a única forma de tornar o homem filho era entregando o seu próprio filho, seu unigênito. Amados, não existe fórmula, não existe meios para entrarmos no favor de Deus, senão pela graça de Cristo. O seu sacrifício nos renova. O seu sacrifício nos dá uma identidade plena. Desperta em nós, reacende em nós aquilo que Adão apagou. Aquilo que Adão comprometeu, que foi a nossa identidade. Entenda, o homem se desconecta de Deus, ele perde a sua essência, que é a imagem de Deus. Então, Cristo nos liga ao Senhor. Cristo faz com que eu e você, hoje, podemos nos conectarmos com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. Não existe limitação, não existe bloqueio, não existe nada, nem a morte, nem a vida. Principados, potestades, diabo, demônio, anjos, profundidade, altura, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Então, este vídeo é para que você entenda que você é imagem de Deus e que você, se ainda não está na presença e debaixo do favor, este é o momento para você dizer um sim para Deus, deixando claro que só nele você encontra eternidade. Só nele você encontra sentido para a vida. Só nele você encontra, de fato, a paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz isso claramente. Lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 2, diz que precisamos transformar a nossa mente. Nossa mente precisa passar por uma renovação para entendermos qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Só que para isso acontecer precisa transformar nossa mente. Mas por que transformar algo? Porque algo foi contaminado. Algo está comprometido, que é os nossos pensamentos, nossas crenças. Nossa forma de pensar foi comprometida com o pecado. A partir do momento que entramos no favor que é Cristo, o favor de Deus, Jesus Cristo,
Então começamos a passar por um renovo na nossa vida. A gente começa a entender a nossa identidade, a gente começa a entender o favor de Deus, a gente começa a entender que temos alguém que está por nós, que não somos órfãos, mas sim, somos filhos. Temos um Pai, um Deus Todo-Poderoso, que pode mudar destinos, um Deus que pode mudar realidades, um Deus que pode mudar toda a nossa vida, nossa família. Deus pode mudar, mas tem um princípio fundamental e base para tudo: reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Reconhecer Cristo como Senhor e Salvador significa entender que em você está a imagem, ou melhor, está a presença de Deus. Para isso você precisa se conectar com Deus, reconhecendo que Cristo é o seu Salvador, que Cristo é o sentido da sua vida. E isso significa fé. Fé é o princípio que se liga, que está conectado diretamente com o amor de Deus. Como assim? Eu agrado o coração do Senhor quando eu creio em Jesus Cristo. Quando eu acredito nele, automaticamente eu entro no favor. Aquele que crê, for batizado, este será salvo. A salvação está condicionada a quê? A crer. Acreditar em quem? Em Cristo. Não é nas riquezas, não é no conforto, não é no ser humano, não é no dinheiro, nada disso. É crer em Cristo. Cristo é o princípio da vida. Ele nos garante a eternidade. Ele nos garante vida eterna. Ele nos garante que somos. Ele estabelece a nossa identidade plena. Plenitude está em Deus, que é através de Cristo. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Quando reconhecemos Ele, entramos debaixo do favor. Quando reconhecemos Jesus, entramos na paz que transcende toda a eternidade. Quando reconhecemos Cristo, estamos agradando o coração de Deus. Wilson, por quê? Porque é impossível agradar a Deus sem a fé. Entenda, a fé fez com que Salomão tornasse o homem mais inteligente da terra. A fé fez com que Ananias, Misael e Isaías vivessem uma experiência única dentro da fornalha. Eles conseguiram sentir, ver, estar presente com o Rei, com o Senhor dos Senhores, com o próprio Deus, o Filho de um Deus, um príncipe, Jesus Cristo. Foi até a fornalha. Para quê? Para salvar eles? Não, irmãos. Ou melhor, também, mas principalmente para mostrar para eles e para todos aqueles que Deus está com seu povo. Deus está com você. Você não precisa vê-lo, mas uma coisa você precisa: reconhecê-lo. Reconhecer significa ter fé. Reconhecer é internalizar Cristo em você. Porque na verdade ele já está, mas você precisa acessar, você precisa permitir, você precisa acreditar que de fato e de verdade ele está na sua vida. E para isso temos o poder do Espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Aquele Espírito que salvou Lázaro, que deu a vida a Lázaro. O mesmo Espírito que deu revelação a Daniel na Babilônia. O mesmo Espírito que deu coragem para Ananias, Misael e Isaías não se curvar diante de uma estátua de Nabucodonosor. O mesmo Espírito que deu aos apóstolos autoridade para manifestar o poder de Deus na terra. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A Bíblia ainda diz que Paulo, quando foi pregar, curas acontecia, mortos ressuscitavam. E uma plenitude de tudo. Jesus ressuscitou. Por que, Wilson? Porque o Espírito Santo está com ele. Entenda, o Espírito da promessa,
que Deus prometeu que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. Esse Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus, que o homem, que o mundo não conhece, mas que está separado para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que têm no seu coração o desejo e a vontade de se ligar a Deus, de corrigir o erro de Adão, que é o amor de Deus que está em Cristo. Então, amados, que possamos internalizar, como eu falei, o amor de Deus na nossa vida, através de pensamentos, através do merecimento. Amados, o merecimento é você entender que você é merecedor do amor de Deus, do favor de Deus, da presença de Deus que está em Cristo. Cristo te dá autoridade para que o Espírito Santo esteja na sua vida e faça maravilhas. Entenda, não é sobre eu, não é sobre você, é sobre um único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Se estamos de pé, é porque Ele tem promessa. Se estamos firmes, é porque Ele é que mantém eu e você de pé. Não é o mundo que o Espírito Santo espera que vá até Ele, que o aceite. Não, não. O mundo age do maligno. Não espere nada do mundo. Não espere. Não vai melhorar a política quando essa coisa sair aí do poder, esse presidente. Não vai melhorar. Lógico, pode estruturar a economia, claro, porque um mau governante, um corrupto governando, lógico que isso vai trazer malefício para a população. A Bíblia diz claramente, quando o justo governa, o povo prospera, mas quando o ímpio governa, traz males. A maldade governa, a corrupção governa, podridão, imoralidade. Só que o povo está acordando, o povo está entendendo que de fato deve governar o Brasil. E Deus está no comando de tudo. Então, quando temos o Espírito Santo, a gente começa a selecionar melhor quem votamos, quem podemos permitir que pessoas entrem na nossa vida, as pessoas que vão entrar na nossa vida, os nossos pensamentos, com quem se relacionar e tudo mais. Por quê? Porque o Espírito da verdade dá revelação ao homem, dá entendimento. Que primeiro, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Significa, você precisa se amar primeiro para você conseguir amar o outro. Se isso não acontecer, se você não colocar em prática, se você não tiver essa crença, você não vai conseguir, de fato, se relacionar com Deus. Por quê? Porque a primícia é amar a Deus. Mas se você não consegue se amar, entenda, identidade, se você não acionar o entendimento que você é amado e protegido, querido de Jesus, você não vai conseguir de fato amar a Deus. Então, amados, a primícia, ame a Deus. Crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. A Bíblia diz isso. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. E amar o próximo quer dizer, quem é o meu próximo? Primeiro sou eu. Entende? Primeiro é sobre Deus. Segundo é sobre você. Se você está resolvido, se você está de fato conectado com Deus, você vai conseguir amar a Deus e vai conseguir amar o próximo. Compreende? Muitas pessoas podem julgar essa atitude que eu estou falando. Não é sobre você. Primeiro é sobre Deus, irmão. Quando Deus consertar você, você vai conseguir ser bênção na vida de outras pessoas. Compreende? Então se resolva em Deus. Para a gente se resolver em Deus, não significa prosperidade financeira apenas. É, primeiramente, prosperidade espiritual. É uma renovação da mente. Compreende aquilo que eu falei sobre renovar a mente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Transformar a mente é transformar pensamentos, crenças. É você estar resolvido com a sua identidade, com a sua espiritualidade, com quem você é. Você precisa se resolver isso. Quando você resolve, você não permite que pessoas ruins entrem na sua vida. Você vai conseguir ter relacionamento com todos, mas você vai também ter a inteligência e a sabedoria de ser seletivo na sua vida. Vai
a conexão que vai acontecer na sua vida vai ser através exatamente dos valores, da frequência da pessoa, da conexão que ela tem com Deus, entende? Não são os opostos que se atraem, são os compatíveis que se atraem. Pessoas que estão na mesma energia em Cristo, pessoas que estão na mesma frequência, pessoas que estão na mesma conexão que Jesus vai conseguir atrair. Então, primeiro, se resolva, que as coisas vão começar dando certo. E a base de tudo é espiritual. E espiritual só se resolve com quem? Com Cristo Jesus. Então, que o amor de Deus continue na sua vida, porque o amor de Deus já está, independente do seu estilo de vida. A partir do momento que você decidir viver em Deus, acabou, irmão. A partir daí você é uma nova criatura. A Bíblia diz isso, não sou eu. Muitos rejeitam, não, mas o cara fez isso e aquilo e agora quer ser santo. Não, irmão. Somos santos em Deus. Entenda, independente dos erros. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. A Bíblia diz isso. Se aprofunde na palavra. Leia, mastiga a palavra todos os dias. E você vai começar a viver experiência com Deus. As experiências que eu falo é você começar a entender quem você é. Você vai dizer, espera aí, eu sou tudo isso, sim. Somos imagem e semelhança de Deus. Todo o sacrifício que aconteceu na terra foi pelo homem. Desde Noé. Desde Noé, amado. Deus sempre teve um propósito para o homem. O que? Salvar. Deus salvou Noé. Por quê? Porque Noé entendeu quem era. Ele entendeu que a sua identidade estava conectada com Deus e que ele tinha um Senhor e Salvador. Ele queria fazer a vontade de Deus. Deus o salvou. Por quê? Porque ele tinha um propósito definido. Que era o quê? Salvar parte dos animais, sua família, para que a partir daí Deus fizesse uma nova geração. E Deus sempre trabalhou dessa forma. Quando a gente vê na Bíblia, todo sacrifício foi pelo homem. Como é que alguém chega e fala que o homem não é importante? Muito importante, amados. Qual seria o sentido de Cristo fazer o que fez, se não pelo homem? Compreende que o que de fato tem sentido no mundo, primeiramente é Deus e segundo é o homem. Deus e o homem. O resto, irmão, é acréscimo. Quando eu falo homem, é homem e lógico que é mulher. É o ser humano. A obra-prima da criação. Isso é a pupila dos olhos de Deus. O ser humano. Mas para isso, o homem precisa reconhecer quem ele é diante de Deus. E quando ele reconhece isso, ele começa a se conectar com Deus. Através de Cristo. Cristo é o sentido de tudo. Se estamos conectados com Cristo, é salvação certa. Não, mas ninguém sabe da salvação. Pois é, ninguém sabe. Mas a Bíblia garante salvação. Então quem sou eu para dizer que não está? Compreende? Então tire a religiosidade da sua vida. Viva de forma plena quem você é em Deus. Agora, algo você precisa prestar atenção. Não fira os princípios. Não quebre os princípios de Deus. Um deles, santidade. Segundo, amado, obediência. Não quebre princípio e viva de acordo com aquilo que você deseja no seu coração. Não, mas o coração do homem é enganoso. O coração do ímpio é enganoso. O coração que não está conectado com o Espírito Santo é enganoso. Mas o coração que está conectado com Deus, esse coração é um coração de paz. É um coração certo. O coração de José, puro. O coração de Davi, puro. Ah, Wilson, mas Davi pecou. E quem garante que eu e você não vai pecar a partir do momento que a gente acredita e aceita Jesus na nossa vida, que Ele governa a nossa vida? Não tem como garantir. Por que, Wilson? Porque o homem é falho. O que importa para Deus não é o nosso erro. O que importa para Deus é a nossa vontade de viver segundo a sua vontade, que está em Cristo Jesus. Então, se preocupe em viver isso. Princípios.
Viver Jesus Cristo, aceitar, acreditar que Cristo é o Senhor, não é religião, não é igreja, nada. Nada disso tem sentido nenhum. Nada disso tem valor. O valor está em Cristo. A gênese da coisa é... Que coisa? A gênese de tudo, o princípio de tudo está Cristo. Esse é o princípio. Essa é a base. A partir daí, irmão, tudo não tem sentido se não estiver conectado com Jesus. Não é religião. Nada. É Cristo. Faça um movimento, participe de um movimento onde Cristo é o centro. Você está no lugar certo. Acabou. Se você está nesse movimento, você está conectado com os céus. Você está debaixo do favor. Por quê? Porque a Bíblia diz, onde há mais de um, onde estiver mais de um, ali eu estarei. Significa, aonde pessoas estão conectadas com os céus. Este é o lugar de estarmos. Compreende? Então, que o amor de Deus, que o favor dele, que a proteção dele esteja na nossa vida. Que ele continue. Que seu Espírito Santo faça uma transformação na nossa vida. Que possamos entender que a boa, perfeita e agradável vontade está em Deus. E para entendermos isso, precisamos nos conectar com Ele todos os dias. Em Cristo Jesus.